Bom, nesse vídeo eu quero conversar com você sobre o dia que eu nadei 5 quilômetros no mar e quase fui de arrasta, passei alguns perrengues ali, que é uma história bem legal de compartilhar, vai criar mais conexão entre a gente aqui com toda certeza e vai te dar ideias de, pô, se você quer fazer esse tipo de esporte ou às vezes você já é uma inscrita aqui do canal, tá acostumado mais pro lado mais fitness, acredito que vai te tirar um pouquinho dessa tua zona de conforto aí de só ver sobre corpo, e talvez você olhar para outros esportes. A natação entrou na minha vida não faz muito tempo, foi em 2023, foi dia 8 de dezembro de 2023. Mas olha só que interessante, na época eu estava com burnout sinistro, se eu fosse contar essa história aqui a gente ia longe, né? Mas bem, a natação ela entrou da seguinte maneira: eu tinha aberto uma academia e, como toda empresa, todo negócio, o primeiro ano é o ano mais difícil e, passado aquele primeiro ano, eu estava muito estressado, mas muito estressado a tal ponto assim de me dar uma dor no ombro, que hoje eu entendo que era uma dor emocional, e eu sempre vim do bodybuilding, sempre vim da parte de treinamento de força e tudo mais. Só que de verdade, sem exagerar, eu não conseguia erguer nem 10% da carga que eu ergueria normalmente, e eu não conseguia mais fazer nenhum tipo de exercício. Por exemplo, treinar a perna, a própria posição de se encaixar na máquina, já doía meu ombro, só de fazer a posição para se encaixar na máquina. Foi quando eu falei, cara, já que a minha fisioterapeuta da época, e é minha fisioterapeuta até hoje, queria que eu fizesse mobilidade, eu falei, vou fazer natação então, porque assim não tenho peso, é só o meu corpo ali na água e tudo mais. E criei um amor logo de primeira. Então ali foi a minha introdução. Só que olha só que interessante, eu não sabia disso. Mas a natação, se você faz, deixa aqui no comentário inclusive, a natação, só o ato da respiração, ela já é um ato de você controlar a sua ansiedade. Então, pô, você respira pela boca, solta pelo nariz, isso de forma recorrente, aquela água vai te relaxando, claro, não numa travessia aquática, porque você está sob estresse de atravessar algo, né, atravessar um trajeto, mas aquilo me acalmava de tal forma que eu tratei um burnout, tratei crises de ansiedade, de trabalhos absurdos com a natação. Claro que eu pensei comigo assim na época, falei, pô, então se eu nado, por que eu não posso correr? E se eu corro, por que eu não posso pedalar? E se eu não posso ser ruim em uma coisa, por que não ser nos três, né? E aí eu fui fazer triatlo com 100 e tantos quilos, mas foi uma experiência bem incrível para compartilhar com vocês. Do triatlon, que eu usei para tratar todo aquele burnout de 2024 inteiro, que foi muito gostoso, eu acabei ficando só com a natação. E chegado à natação, eu peguei e até eu tenho que contar isso para vocês, deixa eu pegar aqui bem rapidamente. Tem coisas na vida, cara, que a gente não entende. Por exemplo, eu fui nadar agora esse final de semana lá, então, fui fazer esses 5 quilômetros nadando, e aí no final, cara, eu até tirei uma foto assim, eu falei, pô, cara, nadei 5 quilômetros, passei por vários perrengues, várias correntezas, que eu vou contar nesse vídeo, para no final ganhar essa medalhinha aqui, uma fruta e uma água morna. Faz sentido? Não faz sentido, cara, mas a gente do esporte, a gente faz coisas que tá além da gente. Tem uma coisa, tem até um livro que se chama Flow, cara, que é quando você consegue ficar imerso em uma coisa e normalmente o atleta fica apaixonado por esse estado de flow. Hoje, por exemplo, eu compito e também sou atleta de jiu-jitsu, além do fisiculturismo, além de boxe, enfim, outros esportes, e não tem nada mais gostoso para um atleta que é quando ele está no backstage, naquele momento de concentração, e cada atleta vai fazer de uma forma. Tem atleta que quer ficar 100% quieto, eu já sou um cara que eu gosto mais de estar conversando quando é tipo jiu-jitsu, quando é natação, eu gosto de estar distraindo minha cabeça porque eu sei o que fazer lá na hora. Já no fisiculturismo eu prefiro ficar mais quieto, né? E cada um tem aquele momento de flow que quando você aplica, é muito gostoso. Então não tem explicação, eu deixei isso para ser a nossa introdução, mas a ideia desse vídeo é fazer com que você se inspire, cara. Tomara que faça sentido. Eu sei que é um vídeo que não vai fazer muitas visualizações no meu canal, afinal, não é o nosso tema principal de trabalho aqui, mas às vezes se você está pensando em fazer, se você já é um nadador ou uma nadadora
aqui eu vou compartilhar minha experiência e vamos lá, né? Eu tive uma primeira tentativa de fazer os 5 quilômetros, mas cara, foi tudo errado e eu acho que isso foi bom e foi ruim para a próxima. Na primeira tentativa dos 5 quilômetros, eu lembro que a competição era num domingo, a prova era num domingo, mas cara, de sexta para sábado minha esposa passou mal, à noite assim e tal. E daí a minha mãe, vamos por partes, a minha esposa passou mal e eu tinha programado de no sábado ir para casa da minha mãe, porque minha mãe mora na praia, só que da onde minha mãe mora até o ponto até a prova, dava uns 90 quilômetros de distância, talvez 60, 90 quilômetros assim, era algo bem longe mesmo. Tipo, para quem é do Paraná, era um lado, minha mãe mora lá em Pontal do Sul, lá quase na Ilha do Mel, e a prova foi em Caiobá. Então, cara, foi completamente longe. Quem é do Paraná e sabe, deixa nos comentários aqui. Aí, beleza, minha esposa passou mal no final, na sexta pro sábado. Aí eu fui, né? Eu fui para casa da minha mãe mesmo assim, junto com a minha família, minha esposa, meu filho. Aí chegado lá, cara, nossa, pensa num sábado quente, 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 quente. Quem é curitibano não gosta de sol, cara. Foi um sábado desconfortável porque, cara, não dava para relaxar, aquele calor imenso, aí criança pequena corre para um lado, corre para o outro. Sei que eu não descansei nada no sábado. Aí no domingo, que era o dia da prova, como era 5 quilômetros, eu tinha que me apresentar bem cedo, eu tinha que estar lá entre umas 6 horas para partir às 7. E aí, pô, tinha que pegar balsa, atravessar e tudo mais. Cara, foi tudo errado. Aí, obviamente, o que aconteceu na minha primeira tentativa dos 5 quilômetros, eu fui lá, era 4 ou 3 voltas, acho que era 3 voltas, é mais ou menos isso, eram umas 3 voltas. Aí eu dei a primeira volta, larguei e tal, dei a primeira volta, grandão, assim, ó, pá, e flap, 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 mão pra frente, nadando muito bem, tava bem na prova. Já no começo da segunda volta, já começou a me dar um enjoo, assim, cara. Nossa, aquele enjoo que você fala, meu amigo, meu Deus do céu. E o mar tava agitado, tipo, você entrava na onda assim, você ia olhar a boia. Como é que funciona a travessia aquática, né? A travessia aquática, você tem uma certa distância, aí você tem as boias, eles sempre te orientam se você vai virar na boia, vai virar à direita ou vai virar à esquerda. Só que você sempre tem que estar se orientando na boia, principalmente no mar, porque tem muita correnteza, então você está olhando para a boia aqui. Só que se você não se baseia nela, olhando sempre para ela, você começa a sair, você começa a fazer um trajeto maior para ficar tentando chegar até a boia. Quanto mais na linha reta, melhor, dada a sua estratégia, né? E aí nesse rolê, o mar estava muito mexido. Por mais que fosse na Praia Mansa lá, se eu não me engano era na Praia Mansa ou era em Guaratuba, era alguma coisa assim. Não, acho que era em Caiobá, porque eu tive que passar o ferry boat. Cara, mas o mar estava assim, ó, tava muito balançado. E aí na segunda volta, cara, conforme eu olhava assim, aí uma hora você via a boia, outra hora você não via a boia. Uma hora você via a boia, outra hora você não via a boia. E aquilo foi me enjoando porque, dado o contexto do final de semana, eu fui indo, fui entrando, fui adentrando. Cara, quando chegou na terceira volta, aquele enjoo já estava insuportável. Eu já estava nadando lento, eu já não estava mais batendo eu só estava tipo assim, só tenho que terminar, eu só tenho que terminar, eu só tenho que terminar. E aquele enjoo vindo, até que quando eu devia estar lá pela metade da terceira volta, ou seja, na última, tava basicamente, faltava 1, 2 boias para finalizar. Cara, me passou um jet ski assim dos staffs, do bombeiro, e veio aquele gosto de diesel. Minha amiga do céu. Aquele gosto de diesel, do jeito que ele veio, ele levou assim, e aí foi horrível a situação. Foi horrível, porque imagina você, cara, você no meio do mar, passando mal, gorfando, dando comida aos peixes, aí tendo que se cuidar para você não se afogar e tudo mais. E essa foi minha primeira tentativa. Obviamente que o bombeiro viu que eu estava me virando, ele deixou eu terminar. Na hora que ele deixou eu terminar, como é da Federação Paranaense, ele falou, meu amigo, não dá para continuar, tem que desclassificar, sobe aí. Aí subi e tal, e porra, aquilo ficou frustradaço na minha cabeça, assim, você não tá ligado. Mas ficou de um jeito, cara, mas aquilo não saía da minha cabeça, mas não saía. Aí beleza, aí passou de um tempo, eu fui fazer a minha segunda
tentativa que foi dessa prova aqui, que essa aqui eu finalizei, tudo bonitinho. Mas veja, a cabeça do atleta ele não funciona direito. E é muito legal, às vezes tem psicólogos que me acompanham aqui, a cabeça do atleta não é normal. Lembra que eu falei para vocês que no dia 8 de dezembro de 2023 eu comecei a nadar? Eu comecei, literalmente, eu tinha feito, quando eu fiz minha faculdade de educação física, eu fiz aquelas aulas da natação, lá da educação física e tal, mas nada além, enfim, coisas básicas. Então no dia 8 de dezembro, lá vai eu pegar a pranchinha, aprender, bater pé, bater braço, respirar pro lado, soltar o ar debaixo da água, tudo bonitinho. Só que, cara, a gente é meio retardado, assim, a gente não é normal, sabe? Aí, isso no dia 8 de dezembro de 2023. No dia 14 de janeiro de 2024, eu fiz minha primeira travessia e ainda para piorar ou para melhorar, eu fiquei em terceiro lugar nessa daqui de 1.500 metros, na categoria de 30 a 34 anos. Mas veja, eu não sei explicar como isso aconteceu, até porque, olha a história. Eu entrei no mar, era duas voltas, e aí, no que eu entrei assim, cara, eu fui nadando, puxando, fazendo tudo o que me falaram como eu deveria fazer. Só que foi tão desgastante, acho que foi a prova mais desgastante da minha vida, assim, ó, que eu cheguei no final com uma sensação literalmente de, tipo, mano, eu tava muito cansado. Acho que eu nunca tinha chegado naquele extremo de cansaço. Aí beleza, tanto que eu fui embora, pô, tudo certo, tipo, terminei a prova, falei, jamais que eu peguei pódio, alguma coisa, não fazia ideia de quantos minutos eu fiz, não sabia quanto que era bom, quanto que era ruim e tal. Aí eu peguei e vim embora. Passado 2 dias saiu o edital ali, eu falei, deixa eu ver pelo menos qual a classificação eu fiquei. Aí cheguei lá na minha categoria, fiquei em terceiro lugar, se eu não me engano eu tinha feito em 32 ou 33 minutos assim, esses 1.500 km. 1.500 km, tá louco? De 1.500 metros, né? Pô, foi muito legal. Isso daqui, na verdade, isso foi o que me motivou, porque lembra que eu tava com uma dor no ombro tão grande e até alguns fisioterapeutas na época, eles tinham até, entre aspas, condenado meu ombro. Falou, Dani, você não volta a treinar que nem antes e tal, você tá com uma inflamação muito severa, dificilmente voltaria. E aí, quando eu fiz isso, eu falei, opa, então se não dá mais para competir no fisiculturismo, dá para competir na natação. E foi aonde me motivou, só que daí, como eu fui distraindo minha cabeça dos problemas, fui melhorando, acabei voltando para o fisiculturismo. 2025 competi o ano inteiro, então competia na natação até 2024, uma boa parte dele, e aí 2025 voltei para o fisiculturismo, fiquei imerso no fisiculturismo e tudo mais, mas com certeza isso aqui, cara, me motivou. E agora eu vou te dar um exemplo aqui, talvez você esteja escutando aí, pô, tá lavando a louça, tá fazendo um cardio, tá escutando. Eu lembro uma vez que eu atendi uma paciente, gente boa, cara, só que o que aconteceu? Ela tinha recém perdido o pai e ela era muito apegada ao pai dela, e aí ela veio por intermédio de uma personal. A personal encaminhou ela pra mim e tal, falou, pô, você tem que fazer dieta e tudo mais. Aí eu fui entender o caso dela, ela tava num caso de depressão bem severa, mas a personal dela, deixa eu só desligar aqui, deixa eu fechar a minha janela, mas a personal dela era da corrida. E ela estava voltando, depois de um ano parada, 100%, sedentária e tudo mais, ela pegou e eu lembro que eu falei para ela assim, vou chamar ela de Ed, né? O nome era maior, mas Ed, a gente era o apelido dela. Eu falei, Ed, eu queria que você se inscrevesse numa corrida, cara. Porque eu queria que ela tivesse essa sensação que eu tive desse troféu aqui. A sensação foi a seguinte, cara, de eu falar para ela, cara, vai lá e só vai. Se inscreve de 3 km, de 5, a tua professora faz, ela corre também, então ou ela vai com você, ou ela vai levar o time de consultoria dela, mas só vai. E eu acho que esse é um dos antes e depois mais lindo que eu tenho, assim, porque eu vi o quanto ela estava triste, foi um momento extremamente difícil, já era meses em cima daquele sentimento ruim, mas eu queria que ela simplesmente passasse na faixa de chegada
para quando ela chegasse na faixa de chegada, cara, ela ter as pessoas que ela gosta, que ela ama lá, aplaudindo ela, deixando, pô, né, pô, que massa. Ela ter a sensação de ter conquistado algo. E esse antes e depois foi muito legal, porque ela tava bem gordinha, questão de 3 meses assim, tava ela atravessando uma faixa de corrida com a mão pra cima e tal. Eu falei, nossa, esse antes e depois até hoje me arrepia quando eu lembro. Então, às vezes, cara, é isso que falta em você. Talvez você queira começar alguma coisa e tal, mas o que falta de fato e literalmente é uma meta. Pô, cara, eu preciso, um exemplo, eu quero correr 2 quilômetros, eu quero fazer 4 voltas correndo no campo, eu quero ir para academia. Eu tô com vergonha das pessoas que estão lá. Cara, só se mexa. Ah, eu tenho que perder 20 quilos. Tá bom, mas vamos ficar feliz pelo primeiro 1 quilo? Vamos ficar feliz pelo segundo quilo? Vamos ficar feliz quando a gente perder menos 5 quilos? E assim sucessivamente. Eu acho que essa é a grande sacada da vida, sabe? E aí, beleza. Passado isso, dando essas conjecturas, quando eu falei que eu fui embora, literalmente eu fui embora nesse troféu aqui, e aí eu fui embora, aí eu vi que no meu nome lá eu estava em terceiro lugar, aí eu liguei pro evento e tal, para Triativo, inclusive um abraço lá, Luiz Guimarães que faz essa promoção desse evento aqui, eu acho que é isso, era Luiz alguma coisa. E ele é super solista, ele falou, não, cara, pode vir buscar, daí eu lembro que já tinha uma outra etapa em seguida, acho que não tá aqui, acho que essa daí eu não peguei pódio. Ele falou, você vai na outra etapa? Eu falei, vou. Ele falou, pô, então pode ir lá que eu vou levar o troféu da outra etapa para você. E bem no fim ganhei meu troféu ali. E esse troféu ele ficou muito legal, ele mexeu muito comigo e eu te dei o exemplo da minha paciente lá, muito querida, que foi muito parecido. Você passar a barreira, se desafiar, você tem que fazer uma coisa assim. Um desafio não tão grande, por exemplo, como esse daqui de nadar 5 km, não faça. Só se você estiver preparado. Mas, pô, eu quero começar a nadar. Só o momento de você aprender e se dispor a fazer algo que você colocou como meta vai ser muito gostoso. E aí, beleza. Dado essa primeira vez que eu me frustrei, veja, por que todo esse enredo? Quando eu fui agora para essa última que eu atravessei, que eu cheguei nessa, que eu consegui cumprir a prova, chegar até o final e tudo mais, para mim isso aqui é uma grande conquista independente do pódio, porque foi eu cair no mar, e aqui eu entendo vários pacientes quando dá ruim, sabe? Eu tenho vários pacientes de triatlon, de Ironman, de outros esportes, e aí teve um em específico uma vez que ele, cara, ele tava muito bem, 2, inclusive, na mesma situação, os 2 treinando pro triatlon, treinando para Ironman, para meio Ironman, quando eles caíram na água eles travaram assim, de tipo assim, desclassificar nos primeiros, na bolha de aquecimento, 100, 200 metros ali. E aí travaram e tal. E aí, cara, quando eu entrei nessa última, desses 5 km, quando eu caí na água, me veio todos aqueles pandemônios na minha cabeça, assim, sabe, cara? Toda essa história que eu tô contando começou a rodar tudo de novo na minha cabeça. E aí eu pulando as primeiras ondas até pegar espaço, até pegar pé para nadar, né? Pegar altura ali, profundidade para nadar. Cara, nossa, começou a vir aquela questão da dor no ombro, começou a vir todas essas histórias, começou a vir o sentimento, já vinha aquele gosto de diesel, eu nem tinha colocado a cabeça embaixo da água, já começou a vir aquele gosto de diesel, já comecei a lembrar de toda a primeira vez que eu tentei fazer os mesmos 5 quilômetros, e cara, aquilo foi absurdo, porque daí, tipo, eu não ia travar antes de colocar a cabeça embaixo da água, e também não aceitava aquilo, falei, cara, eu só tenho que terminar. Aí, pô, entrei e tal, quando eu cheguei geralmente quando você vai passar a arrebentação, que as primeiras ondas ali é as mais difíceis, porque você tá tentando entrar, o mar tá batendo e tá te puxando para fora e tudo mais, mas na hora que eu entrei, cara, eu tive que começar a controlar minha cabeça, porque, primeiro, acostumado a fazer provas de mais curtas, 1,5 km na bordoada, de repente a fazer 5 km a cabeça tinha que estar para longa distância, já muda completamente, quem é atleta aí sabe, pode deixar o comentário aqui, como muda a cabeça entre longa distância e curta distância. E aí eu fui entrando, e aí lá, cara, eu comecei a entrar naquele flow de nadar. Isso foi a primeira, na segunda boia, quando estava virando para chegar lá na penúltima boia, cara, tinha uma correnteza que até o sabor do mar, até a temperatura da água do mar, ele mudava. Nossa, tipo, a água tava quentinha, tava piscininha assim,
e naquela região onde estava uma correnteza, a água ficava gelada até, assim, mas gelada mesmo. E atravessar aquilo lá estava tão forte aquela correnteza que você estava se aproximando da boia, aí parecia que o mar te puxava, assim. Então você estava nadando, você pegava a referência. Quando você pegava a referência, pô, tá perto. De repente você olhava de novo e já estava longe. Então foi um trajeto bem puxado. Nesse caso foram 4 voltas. E nessa de fazer as voltas, cara, eu só ficava com todo aquele sentimento ruim na cabeça. Aí eu lembro que chegou numa hora que eu falei, cara, não importa a distância, mas sim o processo. Não importa a distância, mas sim o processo. Aí eu comecei a distrair minha cabeça. Eu comecei a contar a braçada, e às vezes esse é uma ideia legal para quem faz esse tipo de esporte. Comecei a contar a braçada. Então, por exemplo, aonde eu sabia que o mar estava mais de boa, que eu conseguia sentir de boa, eu contava 20 braçadas e pegava a referência. 20 braçadas e contava e pegava a referência. Aonde eu sabia que o mar estava mais puxado, eu fazia 6, 8 braçadas e pegava a referência. Fazia 10 braçadas e pegava a referência. Tudo dependia de quando eu erguia a cabeça, se eu estava assim ou se eu estava assim. Eu tinha que estar reto, né? Para saber se eu estava indo para o caminho certo. E aí, cara, o que aconteceu? Como estava muito agitado, muita gente desistiu, muita gente foi desclassificada, muita gente não conseguiu chegar até o final da prova no tempo hábil, né? Que é 2h30. Cara, os jet ski tava tudo bem louco para cuidar da galera, porque realmente estava perigoso, assim, sabe? E aí, cara, passava o jet ski do meu lado, vinha aquele mesmo sabor, né? Aquele sabor do diesel lá, aquele gosto horrível, e diesel, gasolina, não sei. E aí, cara, me vinha aquilo na cabeça e eu ficava assim, cara, olha o estado de flow que a gente fala, né? Não importa a distância, importa o processo. Eu só me preocupava com a minha técnica, só me preocupava em estar fazendo a coisa certa. Começava a dar aquele sentimento de ansiedade, pô, ainda falta 2 voltas, faltam 3 voltas, falta 1 volta. Cara, eu só falava, não importa a distância, mas sim o processo. E talvez você não conheça o canal aqui, né? Nem me apresentei, mas eu sou o Dani, nutricionista e treinador há mais de 10 anos. E para mim ter uma experiência como essa é muito legal acompanhar e saber o que os atletas pensam, né? Por exemplo, recentemente eu preparei um menino que foi fazer a travessia na Ilha do Mel, a volta à Ilha do Mel, são 23 quilômetros. Então hoje eu consigo sentir o que o atleta sentiu lá, por isso dessa importância, e também eu consigo trazer para os pacientes que não querem isso, mas, cara, não importa quantos quilos você queira emagrecer, mas sim o processo que você tem que seguir. Não importa qual shape estético você quer, né? A gente fala muito para as mulheres, shape cavalona, a magra Pro Max, o shape slim. Não importa o resultado final, mas sim o processo. Só chega no final quem consegue suportar o processo. E se fez sentido para você, se você gosta desse tipo de conteúdo relacionado ao fitness, dieta, treino e tudo mais, ou às vezes eu meto um louco aqui, a próxima desafio é uma competição no jiu-jitsu, né? Ou tem no fisiculturismo. Às vezes eu vou lá e solto minhas experiências como atleta, tá bom? Se fez sentido para você, considere se inscrever no canal e já deixa o like aí, se puder hype o vídeo que me ajuda. E se você quer aprender mais sobre dieta, treino e todo esse universo fitness, te recomendo assistir esse vídeo aqui. Clica lá e eu te vejo do outro lado em poucos segundos. Tchau!